Olá, esse é o Podputs, ou seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 19º episódio da quarta temporada do Podputs. Está aqui comigo meu amigo Bruno. Salve, Bruno. Tudo bem com você? Salve, Heitor. Boa noite, hein? E vamos lá, cara. Tamo indo pra uma marca boa. É verdade, muito bom, Bruno. Amigos, abram Windows, mas fechem as portas que o Node está no ar. Bruno, além dessa marca boa que a gente está chegando, que você comentou, tem uma outra marca de uma série que está fazendo 10 anos que estreou, que é a série CSI Cyber. Ela é de 2015 e já naquela época ela trazia muitos assuntos inovadores. Na época foi bem assim visionário. Só que teve apenas 2 temporadas. Ela não fez tanto sucesso, foi descontinuada na segunda temporada. Eu queria falar aí do primeiro episódio da série. Ela trazia uma babá eletrônica que era hackeada. Bruno, você teve a oportunidade de assistir CSI Cyber? Cara, CSI Cyber eu não vi. Mas assim, eu não vi nem o CSI que tem 50 e não sei quantas temporadas. Então, É, esse outro eu também não vi, só vi o CSI Cyber. E ela é daquelas séries que tem um pouco de exagero, um pouco que eu digo é bastante exagero, né? É, tem aqueles IPs que são 300.415.267.1992, mas era legal, né? ah, é. Porque já na... Não, com esse P aí tu acha tudo. Mas o legal é que já naquela época ela falava de IoT e como a segurança da internet das coisas podia ser vulnerável. A gente está falando de 10 anos atrás. E essa parte aí de invasão de IoT, ela é bem relevante nos dias de hoje. Nós temos o Shodan aí para comprovar isso. Bruno, você usa esses dispositivos smart na sua Ah, casa? então, não. Assim, eu trabalho com tecnologia, mas eu sou meio averso à tecnologia. Eu gosto, mas eu não faço questão de ter. Mas agora tu tava Entendo. falando do Shodan. É, só um comentário à parte, Heitor. Eu tava pensando aqui. Cara, o Shodan, assim, ó, vamos pegar uma referência nem tão longe assim. Vamos pegar um pouco antes da pandemia. O Shodan pegava muita coisa. E eu não sei se eles mudaram ou se eu que não acho mais o modo de pesquisar, mas eu não vejo ele pegar mais tanta coisa. Parece que o pessoal entendeu um pouco que tem que fechar as portas dos equipamentos. Bruno, eu não sei se você tem o membership do Shodan, mas isso faz diferença para você usar os filtros. Então aproveita aí na Black Friday, quando tem aquela promoção de US$ 5 pela licença vitalícia, você vai ter um membership e vai facilitar os seus filtros. Senão você acaba tendo a visão limitada. Não sei se você teve a oportunidade já de adquirir esse membership. Às vezes ele fica barato, mas no geral ele não é tão barato. Aproveita aí quando tiver Black Friday, alguma coisa assim, e vale a pena, você vai ver que pega mais coisa assim. Vou ficar de olho. Boa. Aí voltando, Bruno, você imagina a situação. Você tem uma babá eletrônica que você usa pensando na segurança do seu filho. Mas aí alguém consegue invadir o dispositivo. Aí esse invasor, ele consegue ver o que está na casa, ele consegue falar com seu filho. É dureza, né? A É, série sim. ela chama atenção. É uma realidade, isso aí muitos ignoram, né? Esses dispositivos de IoT, eles podem se tornar pontos de entrada para cybercriminosos e geralmente eles são mal configurados, são negligenciados em atualizações. Meu amigo Bruno, a gente pode trazer aqui algumas dicas para evitar problemas. O que que você acha? Podemos fazer isso? Bah, podemos não, devemos. É quase que um ato moral. Então, bora lá. Primeira dica: escolha dispositivos de fabricantes confiáveis. Por quê? Os fabricantes confiáveis, eles tendem a fornecer atualizações de segurança e tendem a ter um suporte melhor.
não é garantido, mas pode ajudar. Então você pesquisa sobre a reputação da marca, verifica o histórico de atualizações antes de comprar. Bruno, pouca gente faz isso, né? Você tem esse costume de avaliar a marca que você está comprando ou você pega o mais barato? Depende. Depende. Vamos lá. Dois fatores. Primeiro, o orçamento. Segundo, depende do que a gente está comprando. Vamos pegar um exemplo prático assim. Nós estamos falando de IoT. Tu bota na tua casa uma câmera, vamos pegar um lugar, sei lá, uma cozinha da tua casa. E tu bota aquela chinesa, a mais barata, que tu comprou ali pela Shopee, na promoção, que tava até o Terry Crews lá gritando a propaganda da Shopee por 5 pila. E frete grátis ainda. Tu acha realmente que não tem um chinês do outro lado olhando? Aí agora, se Hum. tiver na sala uma Alexa, que é da Amazon. Ah, não tô fazendo propaganda, mas tipo, é uma marca que a gente conhece. Tu acha que ela realmente não tem mais funções de segurança que essa câmera chinesa? Esse é um ponto bem relevante. E realmente quanto mais barato ali, mais você vai desconfiar, porque não faz muito sentido, né? Um produto vem lá do outro lado do mundo com frete grátis e com super funcionalidades, fora o que vem oculto, né? Aquele presentinho, backdoor, dentro de uma botnet, tudo isso vem no pacote. Então, o barato acaba saindo caro, não é assim que se diz, Bruno? Exatamente. Então, aí a primeira dica foi essa, vamos para a segunda dica. Essa é básica, Bruno. Altere as senhas padrão. Por quê? Os dispositivos, Isso é eles uma vêm com dica ou aquela uma senha, constatação? uma constatação. Vem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque não pode ser menor que 6, né? Então tem que ser de 1 a 6. Sim. Aí vem essa senha padrão, todo mundo conhece. Se você não trocar por uma senha forte, por uma senha única para cada dispositivo, vai ficar muito fácil de alguém invadir ali. A pessoa instala o software de gerenciamento, mora perto de você, vai conseguir ver sua câmera. Não só isso, remotamente, se a pessoa consegue ali invadir a câmera, ela vai ter acesso também. Isso que você falou aí de colocar na cozinha. O cara vê o que você está cozinhando ali para o almoço, ele já vai visitar você, dependendo do que você está fazendo, só para aproveitar, né? Então essa dica ela faz sentido, né, Bruno? E você que tá nos ouvindo agora, que pensou assim, a minha não é um 2, 3, 4, 5, 6, a minha é 6 vezes o número 8, 6 vezes o número 0, 6 vezes o número 1, a gente também sabe. E se tu pensou que o admin a gente não sabe, a gente também sabe. Essas senhas padrões aí já Ah, e tá se não muito é nenhuma manjada, né? dessas, qual é o tamanho de um TXT de um Brute Force, Heitor? É grande de palavras? Ah, chega a ter milhões de palavras, né? Então, tá aí, ó. A gente Com não o tem tempo tanta você acha, imaginação. né? Pois é. Vamos para a terceira dica, Bruno. Ela é um complemento aí da segunda dica, que é o múltiplo fator de autenticação. Justamente por isso que você falou, né? Você vai adicionar uma camada extra de proteção para esses acessos não autorizados. Então, mesmo aí num ataque de força bruta, tendo o segundo fator de autenticação, você vai estar mais protegido. Sempre que possível, você tem que ativar essas contas com o segundo fator, com controle do dispositivo, principalmente para IoT. Então, mesmo que a senha vaze, ou por algum motivo você não trocou a senha padrão, que é um absurdo, mas aí sem o segundo fator, a pessoa não vai conseguir entrar. E essa dica ela é muito boa, Bruno, ela eleva bastante aí a segurança do Sim, dispositivo, que a pessoa tem que ter o segundo fator e a senha. A senha, a gente sabe que não é tão difícil assim de descobrir, mas o segundo fator já é um pouco mais complicado, né? sim. Pensa assim, é um código que vai para e-mail, um código que vai para o autenticador. Só o fato de que foi um código para algum lugar já dificulta bastante para quem tá do outro lado. Com certeza. Agora, uma quarta dica: mantenha o firmware atualizado. Isso não depende só de você, depende da boa vontade do fabricante. Mas por que você tem que fazer isso, né? Essas atualizações, elas corrigem falhas de segurança
descobertas após o lançamento. Então, se você puder ali ativar atualizações automáticas, sempre que possível você deixa ativado, verifica no site do fabricante se tem alguma atualização. Antigamente era pior, assim, é perigoso, né? Você podia brincar o seu produto, ele virava ali um peso de papel se desse errado essa atualização do firmware. Mas hoje em dia tem ali a proteção, você consegue fazer de uma forma mais tranquila. Não Aparece vai uma também tela querer dizendo pra ti fazer. não desligue o seu equipamento. É bem isso. Você vai querer fazer atualização de firmware quando tiver caindo raio, não é legal, né? Vai que acaba a luz, é melhor você evitar. Mas quando tiver aí um lindo dia de sol, saiu a atualização, deixa seu aparelho atualizadinho e vai ficar melhor, né, Bruno? Então, mas eu tava pensando aqui agora, passou um pensamento na minha cabeça. Mas tu tem certeza que todo fabricante quer atualizar algumas regras de segurança, algumas falhas que eles acham? Por isso que a primeira dica era importante. Um Ah, fabricante comprometido, ele vai atualizar. Aquele que você falou de US$ 5, se ele atualizar, vai ser para pior, né? Para abrir outra porta. é verdade. Agora, uma quinta dica. Não é todo mundo que vai conseguir fazer, mas se conseguir, vai ajudar. Separe a rede Wi-Fi para IoT. Por que você vai fazer isso? Isso limita o acesso de dispositivos IoT da rede principal. Então, os seus dados ali, equipamentos sensíveis, vão ficar separados. Você pode usar uma rede de convidados, usar uma VLAN, só para o dispositivo de IoT. E isso não é tão simples assim, tão trivial de fazer, mas vale a pena dar uma pesquisada, comprar um equipamento que tenha esse suporte para você evitar. Às vezes você tem o computador do trabalho na mesma rede daquela câmera que o Bruno falou. O chinês vai adorar, né, Bruno? Ô, vai te agradecer ainda. Você faz isso, Bruno? Você cria VLAN aí na sua rede? Então, eu tava pensando, pra gente que é da TI, é tão normal falar de VLAN. No trabalho tudo é VLAN, tudo é segregado. Mas aí eu tava pensando agora, quanta gente faz isso em casa? É difícil, né? Até essa própria rede de convidado, vai alguém na sua casa, você passa a senha principal, geralmente, né? Não tem uma rede só ali para quem está indo te visitar. Às vezes a pessoa nem vai muito na sua Ah, é. casa, alguém que você nem conhece, e passa a senha, né? Ah, eu não sou muito de visita, não. Então eu tenho um roteadorzinho pra pegar o Wi-Fi, que quando vem visita, passa a senha daquele ali. Ele tá limitado em 5 mega. Então a internet Ah, fica ruim. Aí a entendi. pessoa não quer mexer. Quando alguém pede a senha do seu Wi-Fi, você passa do vizinho, é isso? Não, não, daqui, isso aqui é de um equipamento. O equipamento espanta a visita. Entendi. É. Fala, ah, hoje tá ruim, É, a internet tá mas é que sempre ruim. você só lá no Traffic Shaping, né? Boa, é uma boa dica aí para quem está ouvindo, acompanha a dica do Bruno também. Bruno, uma sexta dica: desativar serviços desnecessários, desativar o acesso remoto se você não for usar e desconectar o que não estiver em uso. Isso vai reduzir a sua superfície de ataque. Essa frase é bonita, né, Bruno? Reduzir a superfície de ataque. Olha que Oh, maravilha. não, o cara tem que ter um. Tá num patamar pra usar uma frase dessa. Aí você faz, aí você desativa um recurso que você não está usando, aí você fala, né, para os seus familiares: eu acabei de reduzir a superfície de ataque. Olha que beleza. É, Ah, tamo melhorando. sim, alto nível. Para encerrar agora, Bruno, a parte aí de dicas, monitore a atividade dos dispositivos. O que é isso? Você vai ver os logs, você vai colocar um firewall para proteger a rede. Aí alguém pode falar: ah, é chato ver log. Muito. É chato mesmo. Só que uma invasão é mais chata Com ainda, não certeza. é, Bruno? Então vale a pena aí você fazer esse exercício de ver se quem está conectado é quem deveria. Você consegue ali no seu roteador ver os dispositivos conectados. Então, às vezes, você tem uma máquina de lavar que está conectada, o celular, uma câmera, o seu notebook, a TV, e alguém que não deveria. Então, é só ir lá olhar. Se tiver alguém a mais, é um problema. Então, vale a pena olhar, né, Bruno? É, vale sim. E outra, eu sei que é chato ver log, mas muitas vezes os log falam verdades que a gente não quer enxergar.
Pois é. O log não mente, sem log, sem crime, né? Bruno, só para valorizar essas dicas, eu queria Diga. trazer aqui alguns casos reais para ajudar na conscientização dos nossos queridos ouvintes. Um caso foi o caso de Houston em 2014. Houston, temos um Foi problema. temos um problema. Foi um pouquinho antes ali da série que eu falei, né, do CSI Cyber. Um casal, ele descobriu que a sua câmera de babá, ela havia sido invadida e que um estranho ele estava gritando obscenidades pro bebê, pessoa doente, né? Enquanto ele movimentava ali o equipamento, ele Que conseguia horror. manipular a câmera. Foi bem chato esse caso. Teve um outro caso em Nova York, em 2015, faz 10 anos. Os pais, eles simplesmente encontraram um estranho assistindo e interagindo com o filho por meio de uma câmera IP. Tava lá a câmera, o cara invadiu, começou a trocar ideia. Você sabe que, não vou entrar muito em detalhe, mas coisa boa não era, né? Sim. Infelizmente, tem pessoas aí que fazem isso e uma prática horrorosa. Quem entendeu, entendeu. Quem não Então, entendeu, procure no Google ou pergunte pro chat pois, GBT. pois é, não quero nem falar disso. Mas o que eu quero falar é que o invasor, ele havia explorado uma falha da configuração e senhas fracas. Então, facilitaram para o invasor. Ele está ali com a senha padrão, não teve configuração de segurança, não tem segundo fator. O cara simplesmente achou, digitou a senha e entrou. E são vários casos assim. Tá melhorando aí nesses 10 anos, mas ainda acontece. E trazendo um dado aqui, teve um estudo feito pela Rapid7 em 2015. Ele mostrou que diversas marcas de babá eletrônica, elas usavam essa autenticação fraca. Ela vem com a senha ali padrão e não tem nenhuma exigência para trocar. Ela vem com portas abertas. O firmware já vem desatualizado. Se você não for lá atualizar, ele vai continuar desatualizado porque está funcionando. Por que que você vai mexer, né? Isso facilita muito as invasões remotas. E esses casos eles comprovam que o risco é real. A segurança da informação ela deve ser levada a sério, até nesses dispositivos domésticos. Você pode falar, ninguém está preocupado com o meu dispositivo. Tá sim, tem gente ali que está procurando, tem os robôs que ficam varrendo. Então você tem que se preocupar sim. E a não ser que você queira parar no Shodan, né, Bruno? Aí não liga para nada. Então, Heitor. Não, cara, eu acho que assim, ó, isso que tu tá falando realmente é muito relevante. E, cara, tu já reparou que todos esses casos que tu trouxe é sempre lá nos States? Tipo, Tem uma publicidade sei maior, né? lá, em Piracicaba não tem um ataque famoso de rede. Deve ter ataque, mas não é famoso, né? Ah, lá nos States acontece tudo, cara. Sim, os ETs sempre invadem por lá, né? Você já reparou? Não, não, pera aí, tem o de Varginha aqui. Aí nós também estamos junto. É verdade, mas a maioria vai lá para os É, Estados Unidos. Aí, Bruno, o que bom, eu tinha para trazer era isso. Você quer complementar? mas deixa eu só complementar uma coisa aqui. Pelo menos assim, ó, duas coisas boas. A Skynet começa por lá, e se houver um ataque zumbi, começa por lá. Dá tempo E a da gente gente tem um ainda oceano administrar. para proteger. É. Boa. Então, já que nós estamos falando de IoT, ou também conhecido como a internet das coisas, deixa eu trazer agora um pouco desse conceito, mas não com o viés do Heitor da parte de segurança, mas um pouco mais sobre essa parte de internet das coisas, porque, cara, por mais que eu não tenha, não sinta cobiçado a ter, eu acho uma coisa interessante. Porque, tipo assim, a gente cada vez mais vê coisas de filme se tornando realidade. Por um exemplo, as cidades inteligentes, elas já não são mais um conceito futurista. A gente vê, assim, lugares onde os postes de luz ajustam a intensidade de luz conforme o dia. Outras que eu acho muito interessante. Hoje em dia, os semáforos, eles trabalham com sensores que adaptam esses semáforos conforme o horário de pico ou o trânsito. Por exemplo, assim, ó, em cidades de grande circulação,
naqueles horários, sei lá, das 6 da manhã às 8 ou depois das 5 da tarde, que tem muito carro andando, os semáforos têm tendência a se sincronizar. Então tu passa pelo primeiro verde, tu passa pelo segundo, tu passa pelo terceiro, tu acha que tu tá com sorte. Não, isso acontece de propósito. E se tu pegar num horário que tem menos movimento, eles tendem a ficar desincronizados. Por quê? Porque tem menos fluxo. Então a chance de um cara invadir o sinal e achar outro é maior. Então ele faz com que tu pare mais. Viu? Interessante. Bruno, posso trazer uma provocação aqui em cima da sua fala? Claro. As cidades estão cada vez mais inteligentes, mas e o povo? Bah, não, não, não. Nem vou entrar no mérito da discussão porque tá difícil. É. Sabe uma coisa? É que assim, ó, Heitor, eu moro em Rio Grande. Não é cidade grande. Mas uma coisa que eu achei muito legal quando a gente foi a Porto Alegre. Ah, já tem um tempo isso, tá? Eu tô pegando uma coisa mais antiga, mas que me chamou atenção a primeira vez que eu fui. É tu ir em estacionamentos, tipo de shopping, de estádio, e tem aquele monte de LED vermelho e verde em cima das vagas. Então tu Uhum. não precisa ficar procurando vaga, tu olha pra cima e tu acha. Sim, é interessante. O desesperador é quando tu entra e tá tudo vermelho. Tu olha pra cima e tu só vê vermelho. Aí tu pensa, tô fodido, não adianta. Ah, é complicado. Acontece, né? Então, agora vamos. Como eu falei antes que quando acontece tudo nos States, vamos trazer umas coisinhas que eu achei que é brasileira. Que acontece no Brasil. Tem cidade no Brasil que estão testando sensor de bueiro. O que é um sensor de bueiro? Eles botam um sensor que fica medindo o nível pluvial dentro dos bueiros de esgoto. Então, cidades que têm risco de enchente, quando a água sobe, ela já alerta. E eles têm como se precaver daquele transbordamento de água. Não tem nada a ver com as tartarugas ninja, não, né? Não, aí é no existente, aí eles botaram lá. Outra coisa que talvez isso a maior parte das pessoas já se acostumou com essa realidade, mas que há pouco tempo não existia, é o sistema de transporte com monitoramento em tempo real. Por exemplo, quem hoje depende de ônibus, tu baixa ali o aplicativo da empresa de ônibus e ali tem onde o ônibus está, por causa do GPS. Então tu sabe se o ônibus já passou, se não passou, se tá chegando. Tu não precisa ficar 30 minutos esperando uma parada. Bruno, eu lembrei de uma coisa com essa sua frase. Aqui em São Paulo a gente tem um metrô que ele não tem operador, ele é totalmente autônomo. Tem alguma coisa assim aí na sua região? Então, aqui não. Aqui a única coisa que tem é trem de carga mesmo, mas Porto Alegre tem isso. É bem legal, né? É. Era só isso. Pode continuar. Então, gente, isso é a IoT mesmo, na veia, assim, sem pudor nenhum. E essa tecnologia veio para ajudar nós, o cidadão brasileiro. Pensa assim, tudo que é para facilitar é bom. Outra parte legal é que assim, se tu para pensar, sei lá, início dos anos 2000, isso vai ser ficção, vai ser mágica. Mas hoje a gente sabe que não é. Mas por trás disso, tem aí começa a questão. Tem uma quantidade absurda de dados, de dispositivos, de internet se comunicando. E vamos pensar assim: o teu celular se comunica com o aplicativo que gerencia o ônibus. O aplicativo do ônibus está passando ali o sinal do semáforo, que conversa com, sei lá, a tua geladeira, que tem um dispositivo smart ali que controla o que tu tem dentro dela, que tá ligado com a tua central eletrônica que sabe quando tu tá chegando para ligar o ar condicionado, para abrir a porta. E aí? E a segurança disso tudo, então, onde é que fica? É, tem que ser muito bem pensado ali, desde o design,
toda a segurança by design, by default, senão depois é tarde, né? Tem que pensar antes isso aí. Então, antes de ser tarde, vamos pensar antes e vamos voltar aqui o episódio. Aí tu para aqui, dá um pause, volta um pouco o episódio e escuta de novo as 6 dicas do Heitor. Boa. Bom, mas vamos organizar um pouco essas ideias. Basicamente, para quem não entendeu, o IoT é colocar uma inteligência em dispositivos que antes a gente considerava burros. Ah, burro, não foi pra escola. Não, burro é todo aquele equipamento que é só uma placa eletrônica. Um liga e Tadinho. desliga. Quando a gente bota uma placa de rede e um processador nela, a gente considera que ela passou a ser inteligente, porque ela conversa, ela se comunica, ela lê o seu próprio equipamento e te diz se ele está com defeito ou não. Então, e vamos pegar alguns outros exemplos aí de IoT que tenha no mundo. Um deles eu citei. Questão de mobilidade, nós temos semáforos, tem pedágio hoje. Quem não ouviu falar do Foi Flow lá, que é um pedágio que tu não para, é só passa por ele e a tagzinha lê. Isso é IoT também. Tem o que eu falei agora do monitoramento de fluxo, porque hoje em dia tem câmeras, tem radares e tudo isso controla o fluxo de trânsito para daqui a pouco ajudar no fluxo mais fluido. Tem a questão da energia. Antigamente só tinha aquelas fotocélulas que ligava e desligava as luzes. Hoje tem a iluminação inteligente, tem controle de energia, tu tem dispositivos que tu bota na rede de casa que ele ajuda a tu ter um desempenho melhor da rede elétrica para economizar, para não. Segurança, como o Heitor disse, tem câmeras com IA, tem isso é incrível. Tem câmeras com IA. A câmera não serve mais para filmar, ela tem que saber reconhecer o rosto da pessoa, ler a íris da pessoa, ela analisa o movimento. Outra coisa sobre segurança. Ô, Heitor, há anos Hum, atrás a gente tinha aquelas barreiras de perímetro, que era só dois sensores com raio laser. Que sim, quantas vezes a gente viu em filme os caras pulando o raio laser ali pra passar, ou jogando aquele pozinho pra ele aparecer? sim. Sabe como é que funcionam os sensores hoje em dia? Diga-me. Esse eu vi e me chamou muita atenção. Ele continua sendo duas barreiras, mas o laser não é um feixe contínuo. Eles são milhares de feixes em várias direções. A questão é que assim, ó, um atira pra cima, o outro atira pra baixo. Um vai pra baixo, o outro vai pra cima. E assim eles vão se cruzando. Eles têm um X de milissegundos pra bater de um lado e sair e chegar no outro. Então não necessariamente ele precisa só fazer o piquezinho ali de um lado pro outro. Então se Você tu me fez pensar em lembrar pular, do. ele pega por cima também. Você me fez lembrar do Resident Evil, quando vem o laser e corta a pessoa no meio. Pô, aí ó, se tu aumentar a intensidade, é isso mesmo que acontece. Bom, além desse, eu quero trazer um outro aqui que eu vi que também me chamou a atenção. Esse aqui nem sabia, mas existe, tá? Existe hoje dispositivos com comunicação que eles monitoram a qualidade do ar. Então, tu, por exemplo, que mora em São Paulo, aí, numa cidade que o ar é plenamente puro, parece oxigênio in natura, existem dispositivos que garantem essa qualidade do ar. Bruno, isso aí tudo tem um lado bom, né? Essa eficiência, economia de Sim, energia. não, Mas a parte da segurança tem o problema que a gente falou da superfície de ataque, né? exatamente. Exatamente. Tudo isso encaixa nisso. É bom? É. Ajuda, ajuda. Daqui a pouco a gente não tá mais nem se levantando da cama. Bota até um robô pra. Pega o robozinho que é o aspirador ali, bota um prato em cima dele, faz ele ir na cozinha e voltar com a comida. Até isso vamos chegar. Mas sim, Heitor, eu concordo contigo. Agora tu imagina, por exemplo, assim. Alguém acessa remotamente o sistema de trânsito de São Paulo e começa a brincar com as sinaleiras. Tem isso no Hot Dogs. Você jogou? Então,
Não, não é só um problema digital, passa a ser físico. Imagina, não vai ter uma tela azul, tu vai ter um engarrafamento azul. E assim, se tu parar pra pensar nessa questão da superfície de ataque, é... quanto mais dispositivos conectados, mais portas abertas a gente tem e que ninguém tá vendo. Ou estão vendo e estão negligenciando, porque também tem isso. Tu pensa que dá trabalho fechar a porta, deixa aberta. Agora, o pior é que esses dispositivos, muitas vezes, como a gente falou lá no começo do episódio, eu trouxe esse comentário no começo com uma intenção, eles são feitos com baixo custo. A ideia, às vezes, não sendo a melhor ideia, mas a ideia é vender. E para isso tu tem que baratear, tu tem que usar uma liga menor, mais fraca, tu tem que usar um software mais simples. Isso tudo tem um preço. E um dos preços que eles mais levam em conta é a segurança. É a questão do firmware, que o Heitor falou. É a questão de portas. Gente, configurar a segurança, ter um dev que desenvolva uma segurança boa, como o Heitor citou da questão do privacy by default, isso é trabalhoso. Tu gasta pra pessoa fazer isso. Então muitas vezes tu paga menos, a pessoa faz menos e tu consegue ter um ganho maior, uma margem de lucro maior. Só que é um preço que nem sempre é justo pra nós. É. Imagina, por exemplo, aquele sensorzinho que eu falei lá no começo, aquela câmera de $5. Não, vamos pegar melhor, vamos pegar um sensor de iluminação. Tá. Tá lá no poste da tua rua. Ele liga e desliga o poste pra te ter iluminação de noite na rua. Agora tu imagina se o cara usa aquilo ali como um vetor de entrada. Aquele poste, aquele sensor tá comunicando com alguma coisa. Ou é com o site da prefeitura, ou é com o site da companhia de luz. Para algum lugar aquele sinal tá indo. E o cara pode usar isso para lateralizar e achar um caminho para uma coisa muito maior. Fora a questão dos famosos legados, aqueles equipamentos que estão, sei lá, desde de quando a gente nem sabia que existiam equipamentos assim, tá lá instalado uma câmera já que tá toda enferrujada, mas tá lá se comunicando na Tá rede, funcionando, tá não mexe. funcionando. Um sensor ali, um alarme, uma central de alarme que foi comprada em 2008. Antes funcionava por linha telefônica, agora funciona por internet, porque botamos uma placa adaptadora lá e tá lá funcionando. Atualização, nem o fabricante não existe mais. Mas, pensa no quanto isso é vulnerável. O quanto isso é uma abertura. Fora. Bom, exemplos não faltam. Então, e aí, pensa assim, ó, um cara, um hacker bom, ele não vai pegar isso aí pra ganhar em cima de ti. Então é pouco. Mas quantos equipamentos desse ele consegue botar pra um DDoS? E aí começa o problema, não acha, Heitor? Ah, sim, né? Tem essas botnets aí, né? Centenas de milhares de equipamentos, todos juntos por um mal maior. Como tu falou, eu acho que no penúltimo episódio dos Gatonete, Sim, exatamente. é tudo um botnet instalado. É por isso que a gente começa falando, abram Windows, mas fechem as portas. Bom, eu acho que a gente já falou bastante, né, Heitor? É verdade, Bruno, bastante coisa, bastante dicas aí. Eu vou até dar uma revisada aqui depois do episódio para ver se está tudo em ordem aqui em Vai casa. conversar com a Alexa? Sim, espero que a gente comova aí nossos queridos ouvintes a melhorar um pouquinho a segurança, melhorando um pouquinho a cada dia. Depois de um tempo a gente consegue aí ter um mundo mais seguro. Olha que frase bonita para encerrar. Verdade. Então é isso, Bruno. A gente está chegando no final do episódio
gostaria que você encerrasse com chave de ouro, mandando as suas considerações finais. Então, vou comentar aqui uma coisa. Hoje tu tá inspirado, hein? É superfície de ataque, é querendo um mundo melhor. Hoje tá só com as frases de efeito. Pois é, eu tô numa fase boa, emprego novo, tá tudo em ordem, tá bem legal. Tá certo, isso aí. Bom, fechamos aí, Heitor. E suas considerações Ah, finais? é mesmo. Ó, me empolguei aqui. Cara, como eu disse, eu não faço questão muito de ter dispositivos IoT, mas eu acho muito interessante. Eu queria um dia conhecer uma casa inteligente, assim, ó. Essas que tem mostrado aí que é 100% integrada. Bah, eu acho. Isso aí deve ser sensacional. Nem videogame você tem, Bruno? Eu gosto só do meu Dotinha aqui no computador mesmo. Ou de jogar Super Mario. E você joga o Super Mario por qual dispositivo? Ah, eu tenho aquele HDMI que tu liga ali no controle. Não, pior que não. Eu tinha um. É que agora eu me desfiz do meu, mas eu tinha um emulador de Super Nintendo no meu Xbox. Ah, legal, hein? Bem bacana. É, tem que tomar cuidado quando vocês Tu, compram esses tu sabe o que é o videogames aí pior, com. Heitor? Eu Ah, tinha um emulador de Super Nintendo pra jogar no Xbox. Ou seja, um videogame caro com jogos super atuais. Eu jogava Super Mario World. E o eu pior de tudo, tô. eu não me sentia vontade de jogar os jogos do Xbox. Eu gostava do meu Super Mario só. O Super Mario 3 eu acho que é o melhor, mas aí é uma opinião polêmica e não Não, vou não, entrar não. muito em detalhes. Daqui a pouco a gente convida alguém, o cara vai vir aqui só pra dizer que gosta do Sonic, não do Super Mario. Ah, porque dava pra pegar duas flautas, você ia pro mundo 8 direto, era mó legal, Bruno. É, mas isso era do NES, não era nem do Super NES ainda. É que eu Fa- sou velho, gente, Famoso desculpe. Nintendinho, pra quem não conheceu. Exatamente, era muito bom. Só quem viveu para apreciar essa obra de arte. Mas é isso, Bruno. Sem mais delongas, o nosso episódio de hoje. Agradecendo aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência e diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu!